Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente a mais uma live do nosso webinar. Gostaria de lembrar para vocês que o nosso formulário de presença está na descrição aqui do vídeo da live. Então, assim, não esqueçam de preencher para garantir o seu certificado. Essa é a nossa última live do webinar. A gente vai falar um pouquinho sobre o programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular com o professor Isaac. Professor Isaac, seja bem-vindo. A palavra está contigo. Ok, Gabriel. Demais, boa noite a todos. Então, eu vou apresentar para vocês um breve resumo aqui do nosso programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, tá? Ele é um programa relativamente diferente ao último apresentado pelo meu colega professor Robson, tá? Porque é um programa multicêntrico, né? Então, envolve diversas instituições da Federação Brasileira. O nosso programa, ele tem mestrado e doutorado, e atualmente eu estou como coordenador, tá? E o professor Fábio Rogério Rosado, ele é o vice-coordenador, mas eu vou mostrando mais detalhes para vocês com o passar da apresentação, tá? Bom, esse programa, ele veio da Sociedade Brasileira de Bioquímica, de uma atitude da sociedade muito interessante, que é promover, na verdade, difundir, né, programas e capacitação pessoal na área de bioquímica e biologia molecular em diversas regiões do país, principalmente em regiões muito afastadas, que ainda não tinha nenhum programa na área. Então, a Sociedade Brasileira, né, a SBBQ, criou o programa que ficou chamado, né, Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, chamado PMBQBM. Eu vou mostrar, então, aqui para vocês alguns dados, tá? Então, nós temos mestrado e doutorado. Ele tem 6 anos de implantação, né? Ele tem nota 4 na CAPES, então é por isso que ele também pode ter o curso de doutorado. Ele é constituído por 15 instituições de ensino superior associadas e 15 instituições de ensino superior nucleadoras. Já vou dar um pouco mais de detalhe como é que funciona esse esquema. Ele está presente em todas as regiões do país e nós, em Palotina, né, na região oeste do Paraná. Temos aproximadamente 149 docentes orientadores, porém quero destacar aqui 149 docentes orientadores no programa como um todo, né? Que estão distribuídos pelo nosso país. Nós já temos cerca de 142 egressos e atualmente, né, em torno ali de 180 discentes de mestrado e doutorados ativos. Então, o programa ele consiste basicamente da seguinte maneira: existe uma coordenação geral, que é a coordenação onde é centralizado toda a parte burocrática, né, do programa, e nós temos as instituições nucleadoras. Qual é a finalidade dessas instituições nucleadoras? São programas de pós-graduação já consolidados, principalmente nota 6 e nota 7 na CAPES, que elas são responsáveis por dar um apoio, né, principalmente o apoio de parcerias, apoio de instrumentação às instituições associadas, que são programas de pós-graduação ainda não independentes. Ou seja, são programas de bioquímica e biologia molecular vinculado, né, ao programa multicêntrico. No entanto, eles ainda não têm uma independência como um programa único. Claro que o objetivo da SBBQ é que essas instituições associadas garantam, com o passar do tempo, a sua independência e se desvincule, né, teoricamente, formalmente, na verdade, se desvincular da SBBQ, né, como um programa multicêntrico e ter o seu próprio programa, porém, as parcerias ainda continuam. Então, a coordenação geral do programa é a professora Andréa Macedo.
da UFMG. Ela é bióloga, né, e trabalha com biologia molecular, e a professora Flávia Mielotti, da USP, né, do Departamento de Bioquímica, associada, né, ao Instituto de Química de São Paulo, capital. Então, elas são as coordenadoras gerais atuais. Dentre as instituições nucleadoras, lembrando, né, as instituições nucleadoras são aquelas universidades que já têm programas de pós-graduação consolidados, não exatamente, puramente em bioquímica e biologia molecular, mas na área correlata. Então, a UFMG, né, a Federal de Minas Gerais, com o programa de pós-graduação em bioquímica e imunologia, a UFPR de Curitiba, com o programa de pós-graduação em ciências bioquímica, a Federal do Rio Grande do Sul, com o programa de ciências biológicas, bioquímica, a Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Bioquímica Médica, com um programa de pós-graduação em química biológica, a Unicamp, com um programa de biologia funcional e molecular, a Unifesp, a Federal de São Paulo, com o programa de ciências biológicas, e a USP, né, que é o Instituto de Física de São Carlos, com o programa de pós-graduação em física, e o Instituto de Química de São Paulo, né, que lá tem um programa de pós-graduação em bioquímica. Então, essas são instituições e seus respectivos programas na área de Ciências Biológicas 2, né, na área de Bioquímica e Biologia Molecular, onde já tem programas de pós-graduação com nota 6 ou 7, que eles nos ajudam, né, ajuda todas as instituições associadas aí com parcerias e possibilidade de uso de instrumentos e coorientação, enfim. Dentre as instituições associadas, né, novamente, aquelas que ainda não são independentes, nós temos o Instituto Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado de Santa Catarina, a Universidade Estadual do Amazonas, a Estadual do Rio Grande do Norte, Estadual do Sudoeste da Bahia, a Federal de Alagoas, no caso, campus de Maceió, a Federal da Bahia, no campus de Salvador, a Federal do Cariri, a Federal de Juiz de Fora, a Federal do Mato Grosso do Sul, a Federal do Oeste da Bahia, no campus Barreiras, a UFPR Palotina, né, o nosso setor Palotina, a Federal do Rio de Janeiro, no campo de Duque de Caxias, a Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e a USP, né, a ECH, da Universidade de São Paulo. Então, essas são as instituições nucleadoras, né, contando a sede, né, a sede e as instituições nucleadoras, né, programas de pós-graduação já consolidados, e aqui todas as instituições associadas. Dentro somente das instituições associadas, né, como eu já falei, estamos presentes em todas as regiões da federação, e, claro, alguns estados têm mais de uma instituição associada, né, principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia, né, com duas e três, respectivamente. E o Paraná, ele está aqui representado, né, com uma instituição associada, na verdade, mais ou menos aqui, com a nossa UFPR Palotina. Alguns dados gerais, né, do programa de pós-graduação. Eu estou falando dados gerais, que é do programa como um todo, depois eu vou dar um pouco mais de detalhes na parte da UFPR do setor Palotina. Então, nosso programa, ele teve início em 2014, também em Palotina, iniciou em 2014, e o número, e é interessante, né, que esses dados são até do ano passado, o número de orientadores, ele vem crescendo, né, ou seja, instituições pedem para se associar ao programa e novos docentes entram no programa, alunos de doutorado têm aumentado, alunos de mestrado também, e alunos vinculados à iniciação científica, né? Hoje em dia, nós estamos aí com cerca de aproximadamente 200, né, em todas as instituições associadas. Com relação à titulação, né, eu falei que nós temos o mestrado e doutorado, então o programa iniciou aqui em 2014, logicamente, 2 anos depois, né, teve as primeiras defesas de mestrado e aproximadamente 4 anos depois,
teve as primeiras defesas de doutorado, né? Então, nós temos aqui as defesas de doutorado aumentando e as defesas de mestrado, né? Porque geralmente os mestrados eles são maiores, né? Porque como são instituições associadas, né, em regiões afastadas, né, Amazonas, enfim, geralmente as pessoas elas saem da graduação e querem entrar num programa de bioquímica, né, ou área correlata, e logicamente, né, os graduandos geralmente eles seguem a tendência de fazer o mestrado primeiro. Na verdade, o nosso programa ele também permite fazer o doutorado direto, porém não é tão comum e tão procurado ainda. Né? O tempo médio de defesa de mestrado está em torno de 27 meses, né? O que geralmente, né, na verdade, o usual seria 24 meses, até 24 meses, e o doutorado em 48 meses, então ele geralmente está seguindo o tempo normal de 4 anos. Com relação aos dados docentes e discentes, né, da produção acadêmica, nós vemos um crescimento considerável, tanto em docentes permanentes na publicação de artigos, livros e patentes, sempre aumentando, né? Então, em 2019, o número de artigos em todas as instituições, cerca de 202 artigos, e os discentes vinculados a essa orientação, né? Também com relação a artigos, livros e patentes. É interessante ressaltar aqui, né, pessoal, que existe até um certo número considerável de patentes, né? Então aqui, ó, né, 18 número de patentes no ano passado, que é um número considerável, porque a bioquímica e biologia molecular, além de ser uma área de poder se fazer pesquisa básica, ela é uma excelente área, né, também na área de pesquisa aplicada, né, desenvolvimento de testes sorológicos e de desenvolvimento de kits, enfim, algumas metodologias e alguns produtos que podem virar patentes. Dentre os artigos publicados, né, em periódico Qualis, né, que agora deu uma mudada, né, no ano de 2020 aí, mas esses dados ali mostram, né, o crescimento, né, na verdade o crescimento não, né, na verdade a qualidade, né, dos trabalhos publicados pelo programa, ou seja, cerca de aproximadamente ali entre 66 e 76%, né, na média desses anos aqui, de 17 a 19, são artigos publicados em Qualis A. Né? Então, destacando aqui, né, grande publicação em periódicos do tipo Qualis A1, nas Ciências Biológicas 2. Com relação à publicação dos discentes vinculados ao programa, também não segue, na verdade, também segue, né, essa mesma tendência da qualidade, né, ali em torno de 50% a 69%, né, nesse triênio que eu comentei, são artigos no Qualis A, né? Então são artigos publicados em periódicos muito especializados na área de Ciências Biológicas 2, né, que era a área da CAPES ali. A distribuição da produção acadêmica, esse gráfico ele é muito interessante, né, em periódicos Qualis A1 e Qualis A2, né, que são os periódicos principais, os mais conceituados na nossa área, né? Então, nesse triênio, né, de 2017 a 2019, 75%, né, pelo menos, né, dos docentes permanentes vinculados ao programa publicaram pelo menos um artigo, né, ou publicaram pelo menos 2, 3, 4 ou 6, né, olha só, né, em triênio, cerca de 10% dos docentes permanentes publicar 6 artigos em periódicos de qualidade máxima. Na nossa área é um número extremamente importante, extremamente conceituado. Agora, resumindo, né, um pouco do nosso setor, nosso programa aqui na UFPR de setor Palotina,
Então, para quem quiser, né, acessar o site, essa é a cara do nosso site, nesse link aqui, né, nessa URL, ou pedindo mais algumas informações, vocês podem mandar por esse e-mail aqui, né? Então, o site do programa é todo padronizado pela PRPPG, então todas as informações vocês podem encontrar lá, e algumas dúvidas também vocês podem mandar no pmbqdm@ufpr.br. Dentro da UFPR Setor Palotina, né, eu estou atualmente como coordenador do programa. Esses prints, né, de tela aqui, eu tirei tudo do SIGA, né, do Sistema de Pós-Graduação. Na verdade, o sistema da UFPR não é mais pós-graduação só, né? Então, eu estou como coordenador, o professor Fábio Rogério Rosado como vice-coordenador e a nossa querida Elisângela Lupatini Piovisan como secretária, né? Então, atualmente, nós temos em Palotina 7 discentes matriculados. Já vou explicar o porquê, né, desse número, né, relativamente pequeno de discentes matriculados, né, e uma boa produção intelectual durante esse período aí. Claro que eu tenho que falar um pouquinho, né, da história do nosso programa aqui, mais rapidamente. Tudo começou em 2014 com a professora doutora Marise, né, e uma aluna de doutorado. Passaram-se 2 anos, em 2016, eu e o professor Rogério ingressamos como docentes permanentes no programa, e aí em 2018 conseguimos mais 4 alunos de mestrado e mais 2 de doutorado. Em 2019, o ingresso de mais um aluno de doutorado e um aluno de mestrado. Em 2019, nós tivemos a primeira defesa do programa, que foi o mestrado da Cássia. E também a primeira qualificação de doutorado da discente Adeline. Em 2020, nós tivemos a segunda defesa do programa, que foi o mestrado da discente Cíntia. E as atividades previstas ainda, né, para esse ano, a primeira defesa de doutorado, que inclusive, né, gente, vai acontecer nessa sexta-feira, agora. Tem os folders de divulgação aí nas redes sociais do setor Palotina aí. A primeira defesa do programa de doutorado aqui em Palotina e a primeira defesa de doutorado da UFPR setor Palotina. Então é um marco muito considerável aí para o nosso setor. Também nós vamos ter a defesa a quarta defesa do programa, que daí seria o mestrado da Fernanda, que vai ocorrer agora em meados de novembro, e também ainda esse ano previsto a segunda qualificação de doutorado, né, da aluna Flávia. E aí em 2021, o que é previsto para nós aí? A segunda qualificação de doutorado, que é do Hércules, a quinta defesa do programa, o mestrado do Alessandro, a sexta defesa do programa, o doutorado da Flávia, a sétima defesa do programa, que é o doutorado do Hércules, e possivelmente a terceira qualificação de doutorado do programa, que é da aluna Gabriele. Dentre as linhas de pesquisas, tanto de todas as instituições associadas, quanto também na UFPR Palotina, nós temos 4 linhas de pesquisa. A primeira é a bioquímica em estados patológicos, né, onde é estudado as doenças crônicas, principalmente doenças degenerativas e as suas rotas bioquímicas e identificação de alvos para o tratamento de diversas doenças. A segunda linha, claro que não poderia ficar de fora, né, a biotecnologia, que, ao meu ver, é a linha de pesquisa mais intertransdisciplinar que existe, né? Então, desde produção de biocombustíveis, prospecção de moléculas de interesse farmacológico, enfim, enzimas, compostos antioxidantes, antimicrobianos, antitumorais e assim sucessivamente. A terceira linha de pesquisa é a genômica funcional, que é a regulação e a expressão gênica, né, de organismos frentes, né, a diferentes condições, né, a metagenômica, enfim. E a quarta são os mediadores celulares, né, que são os estudos, né, da sinalização celular, que governam, né, as relações aí
entre célula, célula meio extracelular, enfim. Eu coloquei bem pequeno aqui, na verdade, eu não vou comentar tudo, né, mas com relação às disciplinas, nós temos cerca de 40 disciplinas no programa, contando todas as instituições nucleadoras, instituições associadas, né, e as instituições aí no nosso país. E agora, principalmente em época de pandemia, né, no ensino remoto, a grande vantagem aí é que os alunos, tanto do setor Pallottino ou de qualquer instituição associada, eles podem, se a disciplina for ofertada, né, de forma remota, eles podem fazer qualquer disciplina em qualquer instituição associada, o que é muito interessante, né, porque geralmente as disciplinas são dadas por especialistas de áreas diferentes que geralmente, muitas vezes, nós não temos na UFPR Pallottino. Então, aqui são algumas das disciplinas, eu não vou entrar em muitos detalhes. Para você terminar o mestrado, você precisa de 25 créditos, e para o doutorado você precisa de 40 créditos, né? Não existe defesa de mestrado e doutorado com menos do que esses créditos, e tem que cumprir, claro, mais alguns outros requisitos que estão no regimento do programa. Com relação aos docentes de Pallottino, né, nós dividimos aqui entre permanentes e colaboradores. Aí que está um dos grandes, né, motivos ainda da gente não ter tantos alunos, porque nós ainda não temos tantos docentes vinculados ao UFPR Pallottino, não porque os docentes não se interessam, mas na verdade é porque a área, né, de bioquímica e biologia molecular nós não temos muitos docentes na área em Pallottino, né? Então acaba ficando com poucos docentes, né? Então, entre os colaboradores, nós temos a professora Eliane Vendrúsculo, que também faz parte do programa de bioquímica que o professor Robson apresentou ali anteriormente. E aí os permanentes do nosso programa, a Adriana, o Fábio, eu, né, a Marise, né, que começou. E recentemente, esse ano, nós tivemos 2 entradas, né, da professora Cadma, da UFPR Campus Toledo, e da professora Tânia, da UFPR de Pallottino. Então, são professoras aí que vieram aí agregar bastante ao nosso programa. Com relação a alunos, orientadores e projetos de pesquisa, né? Então, a professora Marise Fonseca dos Santos, atualmente, né, esses dados novamente são do SIGA, possui 2 alunos, a Adeline, que vai defender agora, né, essa semana, o doutorado dela, e o mestrado, o Alessandro, e os projetos de pesquisa dela dentro do nosso programa, né, são fitoquímicos em exudatos, principalmente em variedades de trigo, e promoção, isso daqui é principalmente na parte de proteômica, né, e a promoção de tolerância seca pela bactéria, né, Erbo asperilo seropédica, né, em genótipos de trigo aí, né, então bastante pesquisa na parte associativa, né, entre planta-bactéria. A professora Adriana atualmente orienta 2 alunos de mestrado, né, a Fernanda, que vai defender agora no mês que vem, e o André, que possivelmente vai defender no ano que vem, ele entrou depois, e os projetos de pesquisa dentro do nosso programa, né, a análise do potencial antimicrobiano de extratos de fungo Basidiomycetes e prospecção de bactérias com potencial degradador, né, de substâncias orgânicas isoladas, as bactérias, né, isoladas do lodo de dejetos suínos. O professor Fábio Rogério Rosado, ele atualmente tem 3 alunos de doutorado, né, a Flávia e o Hércules, que entraram juntos, então eles estão mais ou menos no mesmo período aí, na época de quase qualificação de doutorado, e a Gabriela, ela entrou depois, no ano passado, né, início do ano passado, e ela aí está nos seus meados aí do projeto de doutorado dela. Então, o professor Fábio desenvolve pesquisa na área de peptídeos antimicrobianos, né, análise de peptídeos antimicrobianos, no camarão, né, em fungos filamentosos, enfim, e suplementação, né, alimentar, né, de sistema de bioflocos em camarão da Amazônia, né, isso em parceria bastante, a parte de camarão, com outros professores aí do nosso setor.
Eu não tenho as fotinhas aqui dos alunos, porque as duas alunas aqui, elas defenderam o mestrado, né? A Cássia defendeu o mestrado em dezembro do ano passado e a Cíntia defendeu o mestrado em maio desse ano, né? E as minhas áreas de pesquisa dentro do programa são aplicações de síntese orgânica e catálise enzimática, né? Que é a biocatálise, em preparo de moléculas com potencial farmacológico, estudos fitoquímicos, né, de extratos de plantas nativas do oeste do Paraná, porque nós estamos, né, no oeste do Paraná, então faz muito sentido, e 2 projetos relacionados à simulação molecular, a simulação de modelagem molecular, que os cálculos quânticos, né, de espectroscopias, né, de moléculas orgânicas, e também a simulação via mecânica quântica relativística, no caso, né, que daí eu coloco metais dentro da simulação, aplicadas também à química orgânica. Então, como não tinha fotinha no sistema SIGA, aqui são as minhas 2 alunas que defenderam o mestrado. A Cássia aqui defendeu em dezembro do ano passado e a Cíntia defendeu em maio. A Cássia defendeu na área de fitoquímica e a Cíntia na área de química quântica computacional. A professora Kadima, ela entrou recentemente no nosso programa, né, e ela tem o projeto dela, né, o estudo do potencial anti-inflamatório e de secretização, né, do extrato aquoso, desse organismo aqui, em modelo animal, né, não tem nenhum aluno vinculado ainda, né, já vou explicar o processo de seleção e tudo. E a professora Tânia, né, com esse projeto de pesquisa, né, desenvolvimento de bioprocessos, aplicados a resíduos, né, aproveitamento, né, de resíduos lignocelulósicos do centro-oeste do estado do Paraná e produção de produtos biotecnológicos de alto valor agregado. A infraestrutura do laboratório, claro que eu não vou descrever tudo aqui, mas o programa ele conta, né, com o Laboratório de Bioquímica e Genética, né, um laboratório mais antigo aqui no nosso setor, o Núcleo Experimental de Micologia Aplicada, o Laboratório de Química Orgânica e Biológica, o Laboratório de Computação Paralela, onde realizamos simulações, aí a UFPR de Toledo, né, o Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Experimental, e o Laboratório de Cinética e Bioreatores aqui da UFPR Palotina. Tá? Claro que já está no final, né, mas ainda está aberta a seleção de novos alunos de mestrado e doutorado para o ingresso no ano que vem, né? Nós abrimos as inscrições no dia 12 desse mês e vai finalizar agora, né? Essa semana, né? Com 3 vagas de mestrado e 1 vaga de doutorado nessas 4 linhas de pesquisas que eu mostrei aí, né? Depois essa apresentação vai ficar aí online, vocês podem entrar aí e ver mais detalhes. Então, para finalizar, algumas fotos, né? Dos nossos alunos em congressos, os nossos alunos interagindo aí com o pessoal ali, né, os expositores, né, alunos e professores do nosso programa no Congresso Anual da SBBQ, a ex-aluna do nosso programa, a Cíntia, agora ela é mestre, né, no congresso que ela foi, que ganhou o prêmio de melhor trabalho de apresentação no Congresso de Modelagem Molecular. Aqui algumas fotos de defesas que já ocorreram, né, da Cássia do ano passado, né, então a banca aqui e alguns alunos, né, que vieram prestigiar, que ainda naquela época era presencial, e a defesa da Cíntia, a nossa ex-aluna Cíntia, que foi a primeira defesa remota do nosso programa, que foi esse ano, né, devido a toda essa situação aí do SARS-CoV-2. E mais algumas fotos, né, de momentos aí de descontração, né, de reunião do pessoal aí, a parte de turistas, né, em congressos que faz parte aí, né. Então, para quem quiser mais informação aí, é só acessar esse link, né, do nosso programa, né, ou só digitar no Google lá, PMBQBM Palotina, já aparece, e aí é o e-mail de contato, tá bom, gente? Eu gostaria de agradecer novamente o Gabriel e os demais organizadores, né, lá do Centro Acadêmico de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologias da UFPR Palotina, pelo convite e pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho e, na verdade, divulgar a oportunidade para os alunos também, né. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Estou disponível aí se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Valeu!
professor, aproveitando enquanto que o pessoal está digitando algumas dúvidas que não apareceram aqui no chat, eu também queria te agradecer por ter topado divulgar o programa aqui para a gente. Acredito que foi de grande valia para quem está agora e precisa, nessa época de final de curso, é uma oportunidade tanto para participar, né, de um programa como esse. É um programa bem robusto, até como foi conversado com o professor Robson mandou uma mensagem aqui agora há pouco. Então, assim, muito obrigado, parabéns também pelo programa, muito bacana. Então, muito obrigado mesmo, professor. Você também, todo mundo que está aqui assistindo. Eu que agradeço. Pode. Então, agradecer a todo mundo que está assistindo. A gente chegou ao fim do nosso webinar. Para quem ainda não preencheu o formulário de presença, o link está aqui na descrição, então não esqueça de preencher para garantir o certificado. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. E até a próxima. Tem mais alguma colocação? Contato. Mas, pessoal, tô aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Oi, professor. Tudo bem? Acho que tinha cortado o teu. Se tem mais alguma colocação? Não, tudo certo, nada resolvido, mas tudo encaminhado. Tudo bem. Tá bom, então, professor. Então, pessoal, muito obrigado novamente. Tenham todos uma boa noite e até o próximo evento.